Continuando a correção dos exercícios sobre o assunto força centrípeta, nós vamos corrigir agora o exercício de número 5. E descreve assim, está escrito assim no exercício de número 5. Um avião descreve em seu movimento uma trajetória circular. No plano vertical do loop de raio, 40 metros, apresentando no ponto mais baixo de sua trajetória uma velocidade de 144 km por hora. Então está aqui, ó. É a figura que está. É claro que no seu exercício tem uma figura mais bonitinha. Mas no ponto mais baixo aqui, ó, que é onde está o avião neste momento, a velocidade dele é 144 km por hora. Porém, como nós vamos utilizar esse valor que está de velocidade na força centrípeta, já de antemão, né, na forma de força centrípeta, esse valor de velocidade tem que estar no sistema internacional. Não pode ser em km por hora, tem que ser em metros por segundo. Então já dividi por 3,6 para poder fazer a passagem e eu poder utilizar o valor. Então quando nós formos utilizar o valor, já vai estar transformado, vale 40 metros por segundo. Ele continua e fala o seguinte, a descrição do movimento. Sabendo que o piloto do avião tem massa de 70 kg, então dentro do avião tem um piloto e a massa desse piloto é 70 kg. A força normal, a força da reação normal aplicada pelo banco sobre o piloto na parte mais baixa da intensidade. O que acontece, senhores? O piloto aqui dentro ele tem uma força-peso para baixo. Essa força-peso bate no banco, onde está sentado, e devido a um par de ação e reação, o banco responde em uma reação para cima. Essa força de reação que está sendo criada para cima é chamada de força normal. Então, sobre o piloto, lá dentro, nós temos dois conjuntos de força. Nós temos a força-peso para baixo e a força normal para cima. Essas duas. O que nós estamos falando nessa lista de exercícios a todo momento? Que nesse ponto a qual nós estamos avaliando, existem duas forças. Mas se o movimento é um movimento circular, isso indica que existe um valor de força resultante. Existe uma força resultante. E o nome dessa força resultante chama-se força centrípeta. Então, por estar descrevendo o movimento circular, você pode garantir que existe a força centrípeta. E essa força centrípeta é a força resultante. O que eu quero dizer com isso? Que se neste ponto eu tenho duas forças, uma para cima e outra para baixo, entre as duas existe uma força resultante. E como que nós podemos escrever neste caso? Como as forças estão sentidos contrários, a força resultante vai ser a subtração de uma menos a outra. Então eu escrevi que a força resultante era a subtração da força normal menos a força peso. Agora a questão é, por que eu coloquei normal primeiro e não a força peso? Porque eu sei que dessas duas, a maior força é a normal. Por quê? Porque ela está na direção da força resultante. E como eu sei que ela está na direção da força resultante? Porque a força resultante é a força centrípeta. E a força centrípeta é sempre radial para dentro da trajetória. Então a força centrípeta, que é a resultante, está apontando para cima, que é a mesma direção da força normal. O que indica? Se a força resultante está para cima, é porque entre as duas a maior aponta para cima. Então eu comecei com a maior menos a menor. Como subtrair as forças é a maneira de encontrar a força resultante, então a subtração dessas duas em módulo é igual à força resultante, que é a força centrípeta. Está aqui. Como o texto quer encontrar a força normal, o que eu fiz? Eu peguei o valor da força-peso negativa desse lado e passei para o outro lado da igualdade. Negativo virou positivo. Então está aqui, ó. A força normal que eu quero vai ser igual à força centrípeta mais a força-peso. Então eu peguei aqui, ó, e a força centrípeta tem uma fórmula. Escrevi a fórmula da força centrípeta.
Massa vezes velocidade ao quadrado e o resultado dividido pelo seu raio. Tudo sistema internacional. Mais a força-peso. Coloquei a forma da força-peso. Massa vezes gravidade. Está aqui, ó. Aqui na outra parte do nosso quadro, eu já vi substituindo os valores. A força centrípeta era a massa. Então está aqui, ó, a massa do piloto, a massa que nós estamos avaliando, 70. A velocidade na parte mais baixa, 40 metros por segundo. Está aqui, ó, elevado ao quadrado da fórmula e o resultado ainda dividido pelo valor do seu raio. Pronto. Substituir na fórmula da força centrípeta os valores que nós conhecemos. E a força-peso também substituir. Massa, está aqui, ó, 70, vezes a gravidade, que eu tenho salvado que seja 10. Nesse caso, 70 vezes 40 ao quadrado dividido por 40, o resultado dessa operação vale 2.800. Mais 70 vezes 10, 700. Logo, a força normal que nós queremos saber vai ser 2.800 mais 700. Resultado, 3.500. Que corresponde à letra C. Eu espero que você tenha gostado e tenha entendido. Até a correção do próximo exercício.